Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, agora patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus e da sua família também. Podcast de hoje, vamos lá primeiro, bota o dedo no pitoquinho, se inscreva. Sabe por que às vezes você tá com dor de barriga? Porque você ainda não assistiu o Jeff Podcast sobre disbiose. Então assim, dá lá o like, também se inscreve, ativa o sininho. Dor de cabeça, sabe por que você tem dor de cabeça? Porque você não assistiu ainda o Jeff Podcast. Então se inscreva, pessoal. Hoje vamos trazer aqui um assunto que é muito legal, que são as nossas escolhas e os nossos comportamentos. Quando a gente vai falar sobre escolha e comportamento, a gente vai ter uma discussão aqui grande, a França está aqui, já vou apresentar ela, é que às vezes, será que realmente a gente tem esse livre-arbítrio? Será que a gente pode escolher? Ou simplesmente nós vivemos como os nossos pais ainda, né? Então, precisamos falar sobre esse assunto. Do lado direito, já comecei a falar, Franci Costa, formada em comunicação social e teologia, pós-graduada em neurociência e performance humana, mestranda pela Flórida, pastora, palestrante, autora do livro Reflexões da Sua Vida e idealizadora do @escolhas. Franci, muito obrigado por estar aqui. E assim, foi uma coisa de uma hora para outra e um prazer, e te agradeço de você largar tudo e vir aqui, não sei se foi por mim ou se foi pela Érica, mas tá aqui. Muito obrigado, viu? Érica Avelino, ela é arquiteta e urbanista, especialista em arquitetura hospitalar, membro da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, triatleta, uma grande amiga. Fizemos um Ironman junto lá em Floripa, não foi isso, Érica? Exato. E também a host do Érica Avelino, o seu podcast que é sobre arquitetura e bem-estar. E aluna do Escolhas. Poxa, meninas, olha, eu fiquei tão feliz porque esse assunto, eu peguei muitos assuntos que eu tenho interesse e mandei para uma gama de amigos e vim esperando o retorno deles. E quando a gente foi falar sobre esse assunto, foi um dos assuntos mais votados. Eu acredito que depois de pandemia, depois das pessoas começarem a entender que a saúde mental é importantíssima na nossa vida, as pessoas trouxeram agora isso e existe um consumo muito grande. Vi o seu Instagram, escolhas, achei maravilhoso. Tá faltando postar, que você passou um tempinho aí sem postar. Mas vamos lá, né? Eu acho que a primeira pergunta do dia, eu queria saber de ti se existem realmente padrões comportamentais. Se isso é uma coisa que você escolhe ou que ele já vem pré-existente ou é o que a gente traz lá da infância. Tá, existem padrões comportamentais sim, né? Os nossos comportamentos, eles são aprendidos, né? Eles são frutos da nossa ambiência. De acordo com a psicologia, 40% da nossa personalidade, que reflete no nosso comportamento, 40% é inato, é aquilo que eu trago mesmo, vem nos meus genes ali, mas 60% é a minha ambiência. É o meu aprendizado, é o que eu aprendo. E aí eu cresço e acabo repetindo muitos comportamentos da minha ambiência, fruto da minha família, das pessoas que foram autoridades sobre mim. Mas isso não significa, por exemplo, que eu não possa fazer escolhas para mudar os meus comportamentos, né? E a gente pode falar mais um pouco sobre isso depois. Então, quando você está falando sobre comportamento até das escolhas e do ambiente, a gente vê muito a possibilidade, vamos dizer, no dia a dia você tem um pai alcoólatra e você tem lá 2 filhos. E de repente um filho ele tem aversão ao alcoolismo e o outro vira alcoólatra. Então o ambiente é o mesmo e aí minha pergunta aí é que entra a escolha ou o padrão hoje não sai, comportamental, que a pessoa vai seguir ou não o que ele viu em casa. Aí entra exatamente a minha escolha, se eu tiver força, tendência, desejo de ser uma pessoa diferente daquilo que eu aprendi, ou então eu vou literalmente repetir o padrão ali dos meus pais. Por exemplo, o meu pai gostava de beber, meu pai nunca foi alcoólatra, mas meu pai gostava de uma bebidinha, de uma cerveja, meu pai fumava, e aí os meus irmãos falaram, a gente não vai fumar. A gente nunca viu o nosso pai bêbado, mas o nosso pai gostava de uma cerveja, gostava de fumar ali. E os meus irmãos não fumam, os meus irmãos não bebem,
por uma opção deles, mesmo tendo uma vida social, uma vida secular. Um dos meus irmãos, inclusive, muito agitada a vida dele, mas ele optou por não beber. Então, assim, você pode escolher, você tem o livre-arbítrio para escolher. Agora, quando eu vivo numa família adoecida, onde de repente meu pai é alcoólatra ou a minha mãe é alcoólatra, e eu me vejo ali com muitas situações, muitas demandas, apanhando, sendo muitas vezes ali maltratada, eu posso repetir o padrão de me tornar uma alcoólatra e fazer com os meus filhos exatamente o que eu vivi. Ô, Érica, você fez já o curso, a mentoria com ela, e a minha pergunta é o seguinte, o padrão comportamental, o que te fez você querer sobre mais o assunto, procurar mais sobre esse assunto e trazer isso para a sua vida? É assim, na verdade, a gente tem noção do nosso padrão comportamental. Uhum. A gente faz as coisas, tem aquela noção. Só que, o que eu queria? Eu queria ter clareza daquilo que eu estava vivendo. Eu queria ter certeza, eu queria, como eu até falava com ela, eu queria dar nome aos bois, entendeu? Uhum. Então, assim, intuitivamente, eu acredito que seja dessa forma, mas eu queria ter certeza disso, e foi quando eu busquei, né, a gente começou a conversar, ela me explicou mais ou menos do que se tratava, e eu nem pensei duas vezes, me inscrevi no curso. Ela até falou, mas já está inscrita. Eu não sabia, quando ela me ligou e falou, você está inscrita no... Aí eu falei, como assim, né? Eu não cheguei a falar com ela sobre isso. É porque assim, eu queria, né, então assim, o primeiro passo é você querer. Né? Não é uma coisa que, vai lá, Jefferson, se inscreve, porque aí você vai passar a se conhecer melhor, é importante. Não, ninguém precisou falar, Érica, vai, se inscreve, tu precisa disso nesse momento. Não, eu tomei essa decisão, eu queria buscar, entender algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, padrões comportamentais que vinham se repetindo, e foi quando eu me inscrevi no curso, que é Mulher Contemporânea. Programa de crescimento. Isso. Ô, Franci, eu ouvi outro dia e eu achei interessante. Para mim, serviu muito e caiu a carapuça. Eu vi a história de que Sócrates, o filósofo, a mãe dele era parteira, era a melhor parteira que existia. E as pessoas falavam que, assim, poxa, por ele falar muito bem, que ele poderia vir a ser um governador, ter alguma ascensão política. E ele falava para aquele rebanho que estava ali ao lado dele, dizendo o seguinte, olha, minha mãe é uma excelente parteira, a melhor que tem, mas ela só consegue parir mulher grávida. Então, assim, o que é esse parir mulher grávida? Muitas das vezes você pode fazer isso tudo que você faz, mas se a pessoa não está passando por um momento onde ela está atenta para aquilo dali, ela está precisando daquilo dali, ela não consegue se conectar. E quando eu ouvi isso, serve muito a mim, porque às vezes eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo um padrão comportamental de alguns amigos, e eu quero dar um toque para a pessoa, até dar um toque para a pessoa e falo o que eu acho, mas assim, em vão. Porque ela ainda não está grávida para ela aprender isso daí. Você vê isso acontecendo no seu curso? Sinceramente, por incrível que pareça, não. Por quê? Pegando Sócrates também fala o seguinte, ele diz que a ignorância, ela é um vazio, um defeito e uma falta. Interessante, né? Ele diz que o contrário disso é a sabedoria, ou seja, a sabedoria preenche os espaços vazios, né? A sabedoria, ela não me faz perfeita, mas ela me leva todos os dias em busca do aperfeiçoamento, né? Então, assim, por que não acontece no meu programa de crescimento? Porque eu não recebo todo mundo. Uhum. Entende? Eu tenho um programa de crescimento e ele passa por 3 fases. O primeiro estágio é o Espelho Meu, que mulher sou eu. Depois é o Mulher Contemporânea, o programa Mulher Contemporânea. Eu falo que não é um curso de verdade, é um programa de crescimento, a Érica viu. E aí, após isso, a pessoa está apta para aplicar para a mentoria, que é se eu vou aceitar ou não. Pelo resultado que ela me traz. Porque, como você falou, quando você fala para um amigo, e às vezes ele não te dá a mínima. Por quê? Porque ele ainda está ignorante para aquela situação, sabe? Ele pode ter um maior nível intelectual, mas para aquilo ele está ignorante ainda. O que é a ignorância? É você realmente não saber, né? Pensar que você sabe, mas você não tem o conhecimento aprofundado. Então, normalmente, quando alguém entra para o Espelho Meu, para Mulher Contemporânea, é alguém como a Érica, que já conversou comigo, que já se interessou. Não está à venda na internet. Se você entrar agora, não está à venda.
sabe? Então, eu estabeleço, por exemplo, eu vou abrir mentoria, mas aí eu seleciono as mulheres que vão entrar. Porque senão vai ser ruim para elas. Eu falo que o dinheiro só não me move. É importante, óbvio, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas eu preciso que a outra pessoa tenha resultado. Se não fosse o resultado da Érica, você não tinha me chamado para estar aqui. Com certeza. Érica, outra coisa que a gente passa, você passou, depois que você fez todo o curso com ela, e essa mudança na realidade de vida, mas a gente passa até quando a gente veio para o triatlo. O quanto é importante você mudar o seu meio? Porque eu imagino assim, nós geralmente mantemos o mesmo padrão comportamental, estamos com as mesmas pessoas, no mesmo meio, fazendo as mesmas coisas. E o quanto é importante você querer mudar o mindset e você ter que sair desse meio, desse métier? Sim, inclusive ontem a gente estava numa reunião, eu estava numa reunião com ela e eu comentei exatamente sobre isso. Eu conversei com uma amiga, levei essa amiga para a reunião e lá depois dessa conversa eu falei, eu escolhi estar aqui nesse ambiente. Então, as coisas que eu ouvi aqui estão servindo para o meu crescimento. Então, foi uma escolha minha estar ali, naquele ambiente, ouvindo as palavras que eu ouvi com as pessoas que estavam lá. Então, assim, foi importante naquele momento para mim. E, assim, e como a gente fala sempre, é 1% por dia. Então, hoje eu tenho a consciência de saber o que me faz crescer 1% ao dia. Então, eu não perco mais o tempo, assim, com coisas banais que não vão me acrescentar em nada. Então, hoje eu tenho mais clareza em escolher os locais em que eu devo estar e que vão me favorecer de alguma forma e que tem a ver comigo, entendeu? Não, e as pessoas, né? Eu ouvi, olha, tem um grande amigo, Erlan, já faz um tempo que eu não encontro ele. E ele fez mestrado, doutorado fora do Brasil, voltou. E eu encontrei ele por acaso. E conversando com ele, falei, poxa, saudade de você. Ele falou, pô, também. E ele tinha mudado completamente o meio dele. E eu perguntei, falei, poxa, por que né, você ficou tanto tempo agora afastado da maioria do pessoal? Ele falou assim, olha, Jefferson, hoje em dia eu sou casado e eu tenho filho. Eu tenho pouco tempo livre. E esse pouco tempo livre, eu escolho com quem eu vou estar. E eu digo assim, eu me vejo nisso. Muitas vezes eu perdi noites com pessoas, com amigos, e ia dormir tarde, e hoje em dia você fala, poxa, peraí, eu tenho que escolher com quem eu ando, não dá para estar com todo mundo, não dá para qualquer pessoa. E aquele momento onde você vai estar só, você pode ter uma outra pessoa junto com você, eu não quero pessoas que estejam falando mal de outras pessoas, que estejam falando coisas que não me interessam. Então assim, se não for para me engrandecer, eu prefiro realmente que esteja longe de mim. Então venham, mas venham se você tiver algo a somar. Então, falar de coisas é muito mais interessante do que falar de pessoas, né? E como é que você veio? Quando você que trabalha nessa mentoria, é você quem dá essa primeira relampejada na pessoa que ela tem que mudar de ambiente, ou você já vem natural? A pessoa começa a andar ali com você e já começa a entender que tem que mudar mesmo? Eu não sou de falar nada do que... Eu não chego falando assim, você tem que fazer isso. Sabe, olha, você tá errada nisso. Não, eu chego, como é que acontece? Eu trago um assunto e dentro desse assunto eu trago a minha percepção e ouço qual a percepção que elas têm. Porque elas agregam muito, muitas vezes elas têm uma percepção diferente da minha. Só que eu percebo que na maioria das vezes quando elas chegam travadas, elas não querem falar. Por causa do medo, né, da exposição. As pessoas têm muito medo de gravar vídeo. E o medo não é de gravar vídeo, é o medo do julgamento, né? É o medo de ser rejeitado, porque se na infância eu já fui rejeitada, eu crio uma camada de proteção, né, uma autodefesa. E ali eu começo a conversar e aos poucos elas vão falando, elas vão saltando. Vou pegar o exemplo da Érica que está aqui, né? Eu lembro que tinha vezes que a Érica falava, eu quero falar, e eu me admirava, eu achava o máximo, porque ela não queria falar nada antes. E nós estávamos ali diante de outras mulheres de outros estados.
né? E tínhamos 2 psicólogas no curso e no programa ali, e a Érica falava, e outras também traziam as demandas delas. Então, na verdade, vai acontecendo naturalmente, porque você vai vendo que você só precisa ser você. Sabe? Você, claro, tem que ter respeito, você tem que ter dignidade, saber o limite, saber onde começa o direito do outro, mas você tem que ser você, porque senão a vida não faz sentido. Né? O tempo que eu perco, eu ensino isso muito para elas. Não percam tempo com comparação, não percam tempo querendo ser alguém que vocês não nasceram para ser. Vocês vão drenar energia e vão ter uma vida muito frustrada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E o medo? De onde vem o medo? Porque medo quando a gente vai falar... Mas uma emoção de onde? Porque, vamos dizer, às vezes você está falando exatamente sobre vídeo. É engraçado como... Até eu sempre fui uma pessoa expansiva, batia papo, conversava, contava piada. Mas para mim, ligar a câmera do meu celular sozinho já travava. De onde vem esse medo? Vem de dentro da gente, né? O medo, ele é uma emoção, ele é uma emoção boa. Eu ensino para as meninas que as emoções, elas existem para serem sentidas. Só que a gente aprende que a gente não deve sentir medo. E não é verdade. O medo, ele é bom, ele me limita. Porque se eu também não tenho medo, eu chego diante de uma câmera e posso falar um monte de besteira. Então, o medo, ele é limitador. Agora, as emoções, elas são, por si só, elas são neutras. As emoções não são ruins, elas não são boas. Agora, a intensidade e a frequência com a qual eu sinto aquela emoção é o que vai fazer com que a emoção seja ou saudável ou tóxica. França, é interessante a gente falar sobre medo. Eu, como cirurgião, a gente sempre conversava muito isso. Os mais velhos, né? Falava assim, sempre tenha medo. Mas o medo não é aquele medo que vai te paralisar. Mas o medo é aquele que vai sempre deixar você em cautela, em atenção, porque quando a gente está operando, são seres humanos, são vidas que a gente trata. O dia que eles falavam muito isso, o dia que você perder o medo, você vai fazer besteira, porque você perdeu o medo. Érica, não sei se terapeutizada, mas por favor, volta, fica com você, por favor. Nós não temos medo de gravar vídeo. Nós temos insegurança do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. Nós, na verdade, não temos medo da gravação em si, a gente tem medo do julgamento. Então, quando eu ligo a câmera do meu celular e eu tô sozinha, aí eu penso, caramba, pode observar, eu conheço gente que grava 3, 4, 5 histórias e não posta. Eu tenho uma amiga que ela é linda, linda mesmo, linda, loira dos olhos, linda, toda bonitona que nem a Érica. A gente tira uma foto, aí ela fala, o que tu achou? Eu falei, tá ótimo. Eu achei que não ficou boa. Eu falo, gente, você é linda, como é que você acha que não ficou boa? Então, é insegurança. Não tem muito a ver com a beleza externa, sabe? Claro que a aparência conta, sim, mas não é o medo, é o medo do julgamento. Eu não fico preocupada, o que vão achar de mim? Não é que eu não me preocupe, que eu não tenha o cuidado e o respeito pelas pessoas que estão do outro lado. Ontem eu gravei um stories falando, gente, você tá sumida? Eu falei, eu tô sumida porque eu tô tão sem tempo que eu não tô conseguindo ir no salão, não tô conseguindo arrumar os cabelos e tal, né? E eu falei, gente, a aparência importa. Então eu não vou aparecer de qualquer jeito, mas eu também, por ter aparecido como eu apareci, não me faz ter medo do julgamento. Porque, eu sei quem eu sou, entende? Eu sei que às vezes o conteúdo, ele é mais importante do que a aparência. Não que a aparência deva ser anulada, ou que não haja um cuidado. Então, o medo de gravar vídeo, na verdade, não é exatamente o medo, mas me paralisa porque eu tenho tanta insegurança, eu tenho tanto medo do julgamento que aí realmente eu fico travada. E sobre isso eu posso falar. Com propriedade. Com propriedade, porque realmente eu era travada. Era zero stories, 0 vídeos, 0 tudo, era 0 falar. E tá aqui as 2 maiores testemunhas da minha vida, os 2 maiores incentivadores da minha vida, porque quando eu chegava diante da câmera, ou diante do celular, eu mandava pro Jefferson e pra Fran. E aí, o que vocês acharam? Não vou postar, não consigo, não sei o quê. E aí, realmente, foi o que eu mais ouvi, não é o medo, é a insegurança, sim, é a questão do julgamento. Então, assim, o porquê da importância do autoconhecimento, o porquê de buscar, né, a sua essência. Porque aí, depois, quando você passa a se conhecer, você se sente mais segura, você deixa de se importar com o julgamento dos outros, e aí você consegue falar, você consegue expor sua opinião, você consegue expor suas ideias, como eu estou falando agora aqui. Que era...
E esse se importar, na verdade, é do julgamento, né? Porque você se Sim. importa com o conteúdo que Sim, você vai dar para o exato. outro, mas você não se importa com aquelas pessoas que vão ficar insatisfeitas, porque de fato a gente nunca vai conseguir agradar. Pergunta uma coisa, né? Franci. Eu tinha 120 quilos e eu nunca tive problema nenhum com a aparência. Eu era daquele gordinho que usava sunga e tirava foto mesmo, e sem camisa, e não tava nem aí. E eu tenho um grande amigo que a gente ia para os mesmos lugares, ele era aquele que botava a sunga e botava a camiseta porque ele estava acima do peso e ele não conseguia tá ali. Tem a ver também com autoestima? Tem a ver com autoestima, tem a ver com insegurança. Essa minha amiga, por exemplo, ela é magra, ela é linda, ela é loira, ela tem os olhos verdes, olhos naturais, azuis, e ela às vezes fica, será que tá boa? Não, acho que não tá, e tudo mais. Eu estou acima do peso, né? E isso não estou fazendo aqui apologia para a obesidade, né? Mas desde que a minha mãe morreu, eu engordei 30 quilos. Sim. Né? E eu estava, inclusive, ontem falando com uma amiga minha, que é médica, eu estava dizendo para ela, interessante, né? Você nunca vai ser realmente boa em tudo, né? E esse é um gap para mim, sabe? E eu falo disso com naturalidade. Eu fui criada, eu sou filha única mulher. E eu cresci, eu tenho 50 anos hoje, então na época que eu nasci não havia ultrassonografia, né? E aí a minha mãe, quando eu nasci, a minha mãe falava, eu cresci ouvindo da minha mãe, meu sonho era ter uma filha mulher. E quando você nasceu, que eu vi que era mulher, eu me senti realizada. Depois disso, nasceram 2 filhos, né? 2 meninos. O meu pai, a gente cresceu ouvindo do meu pai assim, olha, uns nasceram para mandar e outros para obedecer. Vocês nasceram para mandar. Eu não estou aqui dizendo que é certo, mas como isso foi bom no meu construto pessoal. Entende? Sim. Porque mesmo tendo engordado 30 quilos e hoje já venho num tratamento, não está sendo fácil, porque depois de 50 anos não é hormônio baixo, tá assim, tudo né? baixo, é difícil. Mas também não estou usando isso como uma desculpa e estou nesse processo. Mas assim, isso não me travou. E uma amiga uma vez me perguntou isso, uma psicóloga. Ela disse para mim, olha, ela chegou comigo, né, e falou, e aí, o que você pensa disso? Eu falei para ela, eu penso que eu me dediquei tanto ao conhecimento, que eu usei o autoconhecimento como o conhecimento, não alto, como uma defesa, uma autodefesa. Porque onde eu chegava não era a obesidade que chamava a atenção das pessoas, entende? Sim. Mas hoje eu entendo que eu também não posso continuar nisso. Eu mereço continuar em busca do conhecimento, mas cuidando do meu corpo. Porque eu preciso desse corpo para estar aqui, né? Então, se eu quero viver 96 anos, é o que eu mais peço a Deus, com lucidez e podendo desenvolver meu trabalho, eu sei que hoje eu tenho que eliminar esses 30 quilos. Com certeza. Mas realmente a autoestima foi o que nunca me deixou ficar para baixo. Eu sempre soube que não era bom estar acima do peso, mas eu nunca me deixei abater também. Tipo assim, eu pensava, bom, se eu ainda não emagreci, eu também não vou me esconder aqui atrás disso. Eu vou seguir a minha vida e fazer o que eu tenho que fazer. Tenho uma grande amiga, na realidade, Tatiana Valoc, ela falava muito isso. Mesmo eu gordinho, eu sempre gostei de me arrumar bem, de estar cheiroso, né? Sabe? De ter esse parâmetro da autoestima, de saber exatamente como você falou. Às vezes a gente, na realidade, são as prioridades. Muitas das vezes a gente bota a nossa saúde lá em último e aí a gente paga o preço depois, porque como você está falando, eu estou com 45. É mais difícil. É mais difícil que quando eu tinha 30, era mais difícil do que quando eu tinha 25. Então, o tempo passa e a gente consegue ter essa dificuldade maior. Mas não é nada que não possa se trabalhar. Entendeu? Ô, Érica, exercício físico, e aí a gente vai falar sobre a sua natação, que você sempre nadou, e o triatlon. Na realidade, o triatlon falam que nós triatletas somos loucos, só que acabaram, não existem mais manicômios e a gente não está lá por causa disso. Onde é que você vê que entrou o exercício físico, e o triatlon é coisa de doido? Hoje eu acordei 4 horas da manhã para poder pedalar, e você não é diferente. Onde é que entra aí o exercício físico? É uma falta ou você está enchendo algum tanquinho que estava vazio? Em determinada época da minha vida, eu estava enchendo um tanquinho que estava vazio. Porque eu não tinha clareza ainda da questão do que eu estava vivendo. Hoje, não é assim que funciona. Então, assim, realmente é algo que faz parte de mim. Não é só para preencher esse tanquinho. Ele faz parte da minha essência, como eu já conversei várias vezes, já estive até em um outro podcast falando que essa é a Érica. Então, eu não posso resolver os meus problemas descarregando no esporte. Então, assim, ele tem que ser equilibrado. Se eu não estou bem, eu não posso descarregar no esporte, senão eu vou me lesionar.
Então, assim, se emocionalmente eu tô com algum tipo de problema, eu não posso sair que nem uma louca correndo, senão eu me lesiono. Que, inclusive, o próprio Márcio, né, uma vez estava correndo comigo, e aí a gente estava correndo, aí ele falava assim, Érica, diminui. Aí eu diminuía. Aí a gente corria, conversava, e ele de novo, Érica, diminui. Eu falei, mas eu tô devagar. Ele, não, tu não tá preparada para correr nessa velocidade que você quer correr, você vai se lesionar. Por quê? Porque o meu emocional não estava preparado para isso. Então, assim, eu não esqueci nunca. Então, a gente não pode descarregar no esporte. A gente tem que encontrar esse equilíbrio, que é para poder continuar tendo essa atividade física por muito tempo, que é o que eu pretendo. Ela quer chegar nos 96, eu quero chegar nos 120. Pô, eu gostei de 120. Não, o exercício físico, eu lembro que nós fizemos o Ironman ano passado lá em Floripa, e eu lembro muito bem que eu fui machucado, mas eu fui machucado por causa de uma lesão, eu tenho um problema de ligamento. E as pessoas muito preocupadas ali em tempo e quanto eu vou nadar. E eu tenho na minha cabeça como é que foi o dia, o amanhecer, aquele nascer do sol em Florianópolis, lindo. Eu curti, foram 7 horas e meia de prova, e eu curtindo. E as pessoas preocupadas porque eu estava lesionado, e na minha cabeça, em nenhum momento, na minha cabeça era o seguinte, desistir não é uma opção. Acabou. Então, eu acho que ali eu fui, se não era a principal, mas uma das maiores pessoas que estavam mais felizes de estar fazendo aquilo. Porque era uma meta de quem veio do 120 para fazer um Ironman 70.3. E mesmo machucado, as pessoas terminaram, foram pro hotel, tomaram banho, trocaram de roupa. Acho que a Érica, não sei se a Érica conseguiu fazer tudo isso. E voltaram para me ver. E as pessoas preocupadas comigo e eu nem aí. Eu sabia o que eu queria e ia muito bem. Então eu vejo que a maturidade também ela entra nisso. As pessoas mais novas que estavam no nosso grupo, cara, preocupada com o tempo, como é que vai correr, como é que vai pedalar, e eu estava simplesmente querendo terminar, porque o ciclo, e aí vai, ninguém sabe do que a gente passou. Ninguém sabe realmente por onde eu caminhei. Então, daquele cara que saiu de 120 quilos, fechando depois de 4 anos, uma prova daquela de 7 horas e meia, para mim, a medalha, eu ouvi isso no meio da prova. Um cara falando, dando força para um outro atleta, e ele falou assim, meu amigo, pode ir embora. A minha medalha é igual a do primeiro lugar. Então, não se preocupe. E isso daí me caiu bem para dizer assim, olha, cada um tem um motivo de estar aqui, cada um escolheu estar aqui por um motivo diferente, por um propósito muito bem definidos, e não adianta você querer entrar no propósito do outro, porque muitas das vezes você não vai nem entender. O propósito, ele realmente existe? Eu acredito que existe. Eu acredito com todas as minhas forças, com todo o meu coração, que cada ser humano que nasce neste planeta, ele nasce com um propósito muito definido. E eu acredito muito em Deus, né? Acredito muito na Bíblia, não como um livro religioso, de verdade. Hoje mesmo eu fui para casa, depois de ter escutado algo lá na faculdade, pensando, né, no quanto as pessoas têm uma visão errada da Bíblia. E fruto do ensinamento, a gente vai para uma igreja, seja ela católica, seja ela protestante, a gente ouve tanto pode, não pode, que a gente enche a cabeça e fala, quer saber, não quero mais saber disso aqui. Né? E aí a gente acaba se perdendo do nosso propósito, porque é muito complicado, quase impossível você descobrir o teu propósito sem você ter contato com o teu Criador. Né? Então, eu acredito 100% que existe um propósito para cada ser humano. Não acredito que você tem que se matar por esse propósito e ficar desesperado fazendo um curso para encontrar o teu propósito. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o propósito, literalmente, a gente descobre na caminhada, no processo, sabe? Quando você entrou numa faculdade de medicina, talvez você não soubesse. Pode ser que sim, pode ser que você já soubesse qual era a especialidade que você queria ter. Mas muitos não. A minha cunhada, quando entrou, ela ficava, não sei. Eu falava, por favor, seja dermato. E aí ela, não, então eu não quero. Tentaram me levar várias vezes para cirurgia plástica, mas olha eu persisti. Né? Então, todas as amigas da mamãe, elas queriam ser minhas pacientes. Né?
Depois que eu fui para a parte de oncologia, aí ninguém quer mais ser minha Ninguém paciente. quer mais, né? Mas assim, o propósito ele existe sim, ele é muito claro. Quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, hoje eu faço a faculdade de psicologia, eu fui muito tentada a não entrar. As pessoas falavam, você não precisa, porque eu já tinha feito o mestrado em comportamento humano, que eu sou apaixonada por comportamento humano. E para mim, a comunicação social, que eu amo, eu não deixei de amar a comunicação por causa da psicologia. Pelo contrário, para mim a comunicação ela está em tudo, né? Em tudo. Então, eu já sabia o que eu queria. Quando eu entrei na psicologia, eu já sabia que eu queria a linha humanista. Essa linha que trabalha o self, que trabalha o comportamento, não o comportamento que você vê. Porque quando eu mudo um comportamento, vamos supor que eu chegasse aqui e meio que eu tivesse que ser obrigada a ser gentil com as meninas, a ser gentil com você, mas isso não faz parte da minha essência. Em algum momento eu ia dar uma ratada e eu talvez não falasse com o Richard. Entende? Quando é de dentro, a minha mãe me ensinou que a pessoa educada, ela é educada com o que varre até o que manda. Quando você só é educado com o que manda, então você não é educado. Você tem um comportamento, um padrão de comportamento para aquele momento, sabe? E quando eu fui, eu já sabia o que eu queria, porque eu acredito que o meu propósito específico é trabalhar com pessoas na questão. Eu só trabalho hoje com espiritualidade e emoções. Eu falo que a vida ela é feita de escolhas. E as nossas escolhas, elas nos definem, porque as nossas escolhas, elas vão definir os nossos resultados, né? Durante muito tempo, como eu falei para você, eu trabalhei 22 anos em uma instituição na área da comunicação. E uma vez eu estava muito cansada. Teve uma situação, um mês, que a gente fez 22 livros. Eu trabalhava também com site, com tudo que você possa imaginar, que era ligada à televisão, online, tudo. E eu estava muito cansada, e aí eu fui orar e falei, Deus, eu estou muito cansada, eu quero, sinceramente, eu acho que chutar o pau da barraca. E eu nunca fui de querer desistir, e eu senti como Deus falando no meu coração, que eu não desistisse, porque o meu trabalho chegaria em lugares onde os meus pés não iam pisar. E no mês seguinte, os meus DVDs foram para o Japão. E eu nunca fui para o Japão. Naquela época tinha DVD, né? E eu lembro que também, eu acho que no dia seguinte, uma pessoa da Bélgica nos ligou agradecendo, porque ele tinha conseguido assistir o congresso que a gente estava transmitindo online. Ele tinha conseguido assistir lá na Bélgica. Que legal. Sabe? Então, assim, a gente nunca sabe o que a gente vai fazer, onde é que vai chegar. A gente está aqui gravando esse podcast, talvez, não sei lá quantas pessoas vão assistir. Não importa muito, porque às vezes transforma a vida de uma pessoa, sabe? Então, se uma pessoa for alcançada de verdade, ela tiver o poder de mudar uma outra pessoa, isso é tudo. Quando eu orava, eu pedia para Deus um projeto. Sempre pedi, porque eu trabalhei em inúmeros projetos. Se eu te falasse quanto, você não ia nem acreditar. E eu falava, Deus, eu quero um projeto onde eu possa falar, assim, fora de uma igreja, fora de 4 paredes, para as pessoas, que Deus ele existe, que ele não é chato. E que ele não é um Deus do pode e não pode, sabe? Que a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro de sabedoria, de conhecimento. Ele é um manual de vida. Mas as pessoas não sabem. Porque elas aprenderam que a Bíblia era chata. Antes se lia no latim e hoje é pecado, não é pecado. Entende? Sim. Então, quando Deus me deu escolhas, eu falei, uau, agora... E eu estava, sabe onde? Numa esteira de academia, eu e meu marido. Quando eu senti, assim, escolhas. Então, para mim, esse é o meu propósito, muito claro e definido. Meninas, vamos lá. Vocês querem chegar aos 100 anos, uma 96 e a outra 102 ou 120 Pode ser mais. anos, né? Eu só Pode quero ser ter mais? lucidez. Então vamos lá. Eu tô esperando 95 para mim, eu acho que tá uma conta boa. Se você tá pensando em longevidade... Então você vai antes. Eu vou antes. Não se preocupe não. Ano. Mas olha só, se você está preocupado com longevidade, existe uma forma que você pode sim se preocupar e é se vacinando. Quando você faz a sua vacina, você vai fazer com que você evite várias doenças que a gente já sabe. Outro dia eu estava vendo sobre esse assunto. Quando as vacinas não existiam, a gente tinha muitas doenças que levavam muitas pessoas e muitas crianças. Hoje em dia, não. Então, longevidade saudável passa pela vacinação. Falando em vacinação, vacinar. A gente tem um QR Code aqui em cima na tela. Bate lá, conversa com as pessoas, vejam. Porque existe a faixa etária tanto dos seus filhos, suas e também dos seus pais. Vacinar cuidando de Manaus e pode cuidar de você também e da sua longevidade. Então vamos vacinar para a gente chegar aos 96, aos 120.
Eu gosto assim, a pessoa já tá pensando lá longe. Eu jogo lá em cima, que Gostei. a margem, Pelo menos né, se bater em 6, 103, a gente consegue chegar bem, né? Ô, Érica, nessa mudança, eu tive do seu lado durante pouco tempo, né, na realidade da sua vida toda, mas de momentos muito importantes de muita mudança na sua vida. Você já achou o propósito? Na realidade, primeiro assim, se você já achou, e segundo, na realidade, se você procura, porque também tem muita gente que nem procura, tá aí vagando pela vida. Com certeza, eu procuro o meu propósito, não tenha dúvida. Então, assim, esse foi o meu maior motivador dessa mudança toda, né? Encontrar o meu propósito. Então, assim, chegou um momento que eu realmente falei, agora eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, né? E tentar entender aqui o que realmente eu quero, onde eu quero chegar. Porque eu não posso estar fazendo 1 milhão de coisas e sem saber exatamente se é isso que realmente me satisfaz e que não era, na verdade, né? Eu estava só preenchendo o meu tempo, me ocupando, mas que não me realizava, não satisfazia. E foi quando eu parei, comecei a buscar, através do curso, através de busca realmente, através da leitura da Bíblia, de orações, de conversas. E foi quando a gente está no caminho e, como a gente está em movimento, e as coisas vão aparecendo. Então, foi quando eu comecei a realmente estudar a questão da neuroarquitetura. Como eu já falei várias vezes, a questão do esporte está muito enraizada em mim. Então, assim, mais de 30 anos atleta, 20 arquiteta, alguma coisa tem que ter em comum entre os dois. Então, assim, a busca do meu propósito era realmente achar a interseção entre a arquitetura e o esporte. E através da neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada na arquitetura, que estuda muito o ser humano, tem muito de psicologia, que é uma área que eu também gosto. E foi quando eu comecei a encontrar realmente o que me satisfazia, que é a questão desse propósito, que é a questão de onde eu quero chegar. Então, eu não quero fazer arquitetura só por beleza. Eu quero realmente impactar na vida da pessoa. Eu quero que faça sentido aquilo que eu estava fazendo. Não fazer por fazer. Eu quero que tenha algum resultado. A gente fala muito sobre legado, né? Eu quero deixar meu legado também. Sim, com certeza. Sobre escolhas, voltando um pouquinho sobre escolhas e padrão comportamental. Eu vejo, Franci, a diferença dos padrões e comportamentos até de homens e mulheres. Uma das coisas que a gente estava falando muito e que eu sempre notei a mulher, quando ela vai para uma festa, a minha esposa, ela vai se arrumar, não para mim, mas ela vai se arrumar para as outras mulheres. Por que acontece esse padrão? Porque o homem é assim, meu amigo, o homem é meio sem filtro, né? Então, assim, as roupas... Quantas vezes eu tô com a roupa minha mulher? Primeiro, que é coisa que mata o homem quando ela pergunta assim, tu tá todo bonitinho, ela fala assim, você não vai se arrumar não? E na realidade você já estava arrumado, né? Já estava pronto. Porque na cabeça, pronto. não, cara, a camisa era bonita, hoje eu já recebi o elogio da cor da minha camisa, mas muitas das vezes a gente tem esse padrão diferente, e as mulheres, por mais belas, como você falou sobre suas amigas, ela tem a preocupação com outra mulher. De onde vem esse comportamento? Vem da insegurança, né? Porque a gente não para. Na verdade, o mundo que a gente vive hoje, a gente não tem mais muitos pensadores, né? E a gente não é levado a pensar, a questionar. Muitas vezes, na própria universidade, o que o mestre fala, o especialista fala, se você questionar, você é marcado. Parece que você está querendo... como se questionar fosse um ato de rebeldia. E questionar é um ato de inteligência, né? Então, a maioria das vezes, a mulher se arruma e ela não para. Por que eu estou me arrumando assim? Porque se a tal moda não cabe bem em mim, se eu estou acima do peso, essa moda, ela vai combinar comigo? Não, mas está todo mundo assim. Naquela festa vai estar todo mundo... Então, eu tenho que ir. Não, eu não tenho que ir. Eu tenho que ir de uma forma que eu não ofenda ninguém, óbvio, mas que principalmente eu me sinta bem. Então quer dizer que eu não preciso usar cropped? Se você não quiser, eu sugiro que não use. Né? Mas imagina, é sério, imagina só esses padrões. Vamos lá, vamos pegar agora para a parte financeira. Quantas mulheres endividadas porque elas não conseguem viver um padrão e elas
se sentem na obrigação de comprar, e aí às vezes a roupa, ela só pode comprar na Marisa, na Renner, mas ela não, ela quer ir lá na loja tal, porque lá a amiga dela vai saber que aquela roupa é... E sinceramente, a elegância, ela não está na marca, né? A elegância está na pessoa, e a elegância não é só a roupa. Você pode estar coberta de ouro, né? E de repente ser uma pessoa grossa, deselegante, feia. Então a mulher tinha que voltar para dentro dela, para a essência, sabe? Para o autoconhecimento. Você falou agora, eu lembrei de um amigo, o Emerson, lá de Recife, a gente passou a adolescência toda junto. E ele era o cara mais elegante que andava. E ele só era C&A, Renner e Riachuelo. E ele veio me falar qual era o padrão de comportamento dele. Ele era aquele cara que entrava, às vezes, não tinha nada. Mas estava de tempo, estava de bobeira. E ele ia ali procurando peças, desde cor certa, desde coisas bacanas. E, cara, ele sempre estava alinhado. Muito, muito bacana. E ele não tinha, financeiramente, a gente era liso. Todo mundo... Né? Mas ele sempre tinha essa preocupação e realmente a gente tinha esse padrão. Agora, uma coisa interessante, eu até estava comentando com você que antes da gente começar, também do padrão comportamental, muito que de repetição. Eu conversei com você que muitas das vezes, quando eu tinha alguma discussão com minha esposa, existia um gatilho ali onde eu tinha um overreact. Eu reagia de uma forma extremamente grossa, de um jeito que não é do meu dia a dia, mas que era uma coisa que se repetia, e eu fui na psicóloga, fui fazer terapia para eu saber de onde era para tentar sanar isso daí. De onde vem esses padrões de repetição, geralmente, nas pessoas? Nesse caso da reatividade, tem muito a ver com os meus conteúdos mesmo. Alguém fala algo que mexe com os meus conteúdos e para me defender eu reajo. Eu não paro para refletir, né? São os 10 segundos que a gente precisa para parar e pensar, vale a pena eu dizer isso? O que eu vou ganhar dizendo isso? O que eu vou ganhar com essa reação? E o que eu vou deixar no outro? Porque quando eu sair daqui, eu vou levar um pouco de você, um pouco dela, um pouco de cada um aqui. Ainda que eu pense que não. E eu vou deixar também. Então, o que eu vou deixar, sabe? O que você vai lembrar dessa conversa? O que vai ficar? Então, na maioria das vezes, a gente não pensa. Por não pensarmos na vida, a gente acaba repetindo muitos padrões. E quase sempre agindo grosseiramente com as pessoas que a gente mais ama. Porque no consultório, né? No atendimento, é muito fácil eu conseguir ser muito educada ou controlada com quem está do outro lado. Mas, às vezes, eu não preciso ter filtro com meu marido e com os meus 2 filhos. Só que, na verdade, é com quem mais eu preciso ter. Sim. Porque são os que vão ficar comigo, né? A família é aquela que nunca te abandona. E porque nós fomos ensinados, nós não temos culpa disso. Porque nós fomos ensinados a viver de aparência, eu quase sempre sou aparentemente boa, educada com o outro, mas eu não sou, muitas vezes, boa comigo e nem com o outro. Tem um ensinamento de Jesus bem interessante que ele fala assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas leem isso e elas levam para a religiosidade, achando que Jesus estava falando que você tem que amar o outro. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando assim, olha, para você amar o outro, você tem que primeiro amar a você mesmo. Só que a gente não é ensinado a pensar nunca. Então eu leio a Bíblia, eu não penso, mas peraí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu tenho que me amar, eu não vou... Se eu amo só a Érica e eu não me amo, eu sou doente, entende? Ela não vai conseguir preencher os meus vazios. Por isso, tantas frustrações, tantos problemas nos relacionamentos e tantas reatividades. Eu acho que um dia, e aí vai a evolução nossa, para a gente lembrar do Drummond, que amar tem que ser um verbo intransitivo. Um verbo intransitivo. A gente tem que trazer assim. Érica, o padrão comportamental, muitas das vezes aquelas coisas que você entendia que era inapropriado, ela te travava muito no dia a dia, antes até de você conhecer a França? Sim, porque assim, eu não tinha noção, na verdade, eu não tinha clareza, era ignorância, né? Eu não sabia que isso era uma repetição, ou que isso era algo que eu vinha trazendo de que eu recebi, né? Então, assim, eu não preciso estar repetindo esse padrão. A partir do momento em que eu tenho a clareza de que isso foi algo que eu absorvi lá atrás e que eu não concordo, eu sabendo disso, eu posso mudar. Então, hoje mesmo, a gente estava conversando sobre isso, e aí ela me deu mais uma clareza em relação a esse assunto,
Porque se lá atrás eu recebia esse tipo de tratamento, eu não posso repetir com as minhas filhas. Porque aí, senão, vai virar uma repetição, e lá na frente elas vão repetir, vão querer agir da maneira. Então, realmente a gente tem que parar, pensar, analisar o que vai falar. Eu sei que é pouco tempo para tudo isso, mas quando a gente tem a consciência da questão do comportamento, do que ele influencia, a gente consegue. É um treinamento, na verdade. Ô, Érica, e nessa mudança toda, qual foi o padrão que foi mais difícil para você? Porque sempre tem pontos na nossa vida que a gente esbarra e é difícil passar. Teve algum assim que você viu que, cara, esse foi brabo? Está sendo. Ele ainda não foi. Ele está sendo. Porque, assim, são inúmeros e a gente não consegue resolver tudo de uma vez. Não dá para fazer só checklist assim. Hoje esse aqui, check, não? Seria muito bom se fosse. Né? Ó, tem aqui uma lista enorme. Muitos eu já consegui. Só que tem alguns que eu ainda sou um pouco... Eu preciso realmente crescer mais em relação a isso. Eu sou um pouco metódica. Sim. Entendeu? Eu gosto de ver o início e o fim. Esse um pouco... Você viu, né? Que ela pensou tanto que eu falei assim, cara, é porque ela vê como um defeito ainda. Eu já falei pra ela que não é um defeito. Ela é metódica. Sim. Faz parte do perfil comportamental dela. Exato. Da forma como ela nasceu. Tá vendo como é importante? Né? E ela é assim. Ela tem que aprender a conviver com isso e do outro lado também. Exato. Então, assim, eu gosto de ver o início e o fim. Eu tenho algo tudo bem organizadinho. Sou flexível, né? Tenho aquelas margens de flexibilidade, mas tem momentos assim que eu sou pega de surpresa, que eu preciso mudar algo assim repentinamente, aí eu sofro aquele impacto. Uhum. E aí não tenho esses 10 segundos e eu Entendi. Explodo. Então, esse ponto aí eu preciso ser mais flexível, mais maleável, parar, raciocinar, pensar, respirar fundo, contar até 10 não, até 1000. 1000. É aquele que você viu no checklist, esse aqui, putz, cara, ainda não consegui marcar como check. E eu sou cobrada em relação a isso. Legal. Ainda falando de comportamento, você sabe uma coisa, Francis, que sempre me chamou muito a atenção. Os homens, geralmente, eles são heterossexuais e a gente, lógico, hoje a gente tem essas opções, mas geralmente a maioria dos homens são heterossexuais, mas esses heterossexuais, eles são homoafetivos. O que isso quer dizer? Então, muitas das vezes, o cara quer se relacionar sexualmente com uma mulher, mas quando ele vai falar sobre amizade, ele só quer ter amizade com homem. E eu sempre quebrei um pouco esse padrão. Então, assim, eu tenho grandes amigas filho de militar em vários lugares. Então, posso dar o exemplo. Eu fui para Recife recentemente. A Glorinha é uma amiga de colégio, cara, que eu vou para lá e eu ligo e a minha família, todo mundo tava lá e de repente vem só ela. A Eulina é uma amiga minha que é de Fortaleza. Então, todas as vezes que eu viajo, eu tenho grandes amigas. A Érica se tornou uma grande amiga, onde a gente fica lá batendo um papo. Lógico, papo de triatleta até 9 horas da noite, Érica. E 4h30 da manhã já pode voltar a conversar, mas esse meio aqui a gente não vai. Então, de ver esse comportamento que as pessoas eu tô te trazendo isso porque eu vi na rede social onde assim, homem casado não pode ter amizade com mulher. E aí vinha todo um textão do porquê que não podia. Eu falei assim, poxa, mas cara, se a gente for até entrar em outra celeuma que é traição, mano, não é isso, não foi com a amiga. Então a gente vai ser de outra forma. De onde vem esse comportamento dessa secção? Então, eu posso ter relação sexual com você, mas eu não posso ser seu amigo. Eu acredito que do medo, né? Aí sim entra o medo. Vamos supor, eu não me garanto. Será mesmo que eu posso me relacionar com um homem sem de repente trair? Então é mais fácil. A gente cria algumas moralidades, né? Que elas às vezes não existem nem na nossa cabeça. É só um padrão moral da sociedade para cobrir como uma farsa, né? Agora, muitos homens realmente eles não têm amizades, né? Não é tão natural assim alguns homens terem amizade com mulher. Às vezes, eu moro numa casa, sou um homem, tenho um padrão de relacionamento muito bom com a minha mãe e eu vou ter muitas amigas mulheres. Ou então eu não tenho um padrão de relacionamento muito bom com a minha mãe e eu vou ter muitas amigas mulheres para meio que uma cura ali daquele relacionamento. Isso é uma via de regra? Não.
A grande verdade é que nós vamos nos relacionar, seja homem ou seja mulher, com quem tem princípios e valores iguais aos nossos. Legal. E às vezes eu posso ser uma mulher e não ter muitas mulheres com princípios, vamos supor que fosse o caso, né? Com princípios e valores iguais aos meus. Então eu posso encontrar mais homens com princípios e valores iguais aos meus, por exemplo, né? Então eu vou acabar me relacionando muito bem com esses homens. Eu tenho alguns amigos homens, mas sim, tenho muito mais amigas mulheres, mas Sim. no fundo, ontem eu até falei isso para as meninas, né? Eu falo sempre assim, eu falo com todos, né? Eu me relaciono com todas as pessoas. Eu sou colega de muitos, mas eu sou amiga de poucos. Sim. Porque amigos mesmo, a questão até da amizade, na profundidade da palavra, ela perdeu muito, né, o sentido mesmo. E qual o problema de eu ter uma amiga mulher, amiga de verdade, ou um amigo homem, né? Se é realmente alguém ali que vai estender a mão para mim, que no momento da dificuldade ou também da bonança vai estar comigo. Então, às vezes, a gente tem muito medo por conta da nossa própria insegurança, sabe? Eu acho que se eu tiver um amigo assim, homem, ou for uma amiga mulher, eu posso cair nisso aqui. E aí a gente acaba muitas vezes, porque a gente não se garante, a gente cria situações morais, moralismos, né? Eu tenho medo de gente muito moralista. Eu também Sabe? Quase sempre muito moralista do não, isso aqui, olha, às vezes ele tem enrustido ali por trás algo tão feio, tão sujo, que ele quer esconder, sabe, com o moralismo. Então eu não... Na sua andança toda, Érica, você já era comum você ter amigos homens? Porque hoje em dia, principalmente no triatlon, eu acho interessante muito o esporte, Francis, porque o esporte, assim, preto, branco, homossexual, heterossexual, homem, mulher, a gente não tem distinção, médico, todos, né? não, todo mundo tá despido. Primeiro, despido. Então, assim, é engraçado porque muitas amigos e amigas, a gente tá acostumado a ver de short de correr. E às vezes quando você vê arrumado, fala, cara, olha só. Você tinha, era comum já ou foi pouco tempo atrás agora que você começou a ter mais amizade com homens e teve essa diversificação, Érica? Na verdade, eu acredito que, como ela falou, assim, intuitivamente, eu sempre busquei a questão da amizade em relação aos meus princípios e valores. Uhum. Isso daí eu desde sempre, eu sempre tive poucos amigos. Eu não era aquela, assim, primeiro que eu sou uma pessoa reservada. Eu estou aprendendo o que eu sou. Então, assim, eu sou uma pessoa reservada. Então, eu não consigo falar com muita gente ao mesmo tempo. Então, eu escolho realmente as pessoas com quem eu quero conversar. Então, eu escolho aquelas que têm os princípios e valores parecidos com o meu. A gente vai evoluindo, a gente vai buscando conhecimentos, eu mudei, eu vou mudando e as amizades também vão mudando. Porque aí, aquela pessoa que lá atrás tinha os mesmos princípios e valores que eu, assim, tem os mesmos princípios e valores, aí vai mudando, você vai adquirindo conhecimento, você vai buscando. A gente não consegue mais conectar. Então, vai crescendo, vai mudando. Você tem aquela conversa rápida, mas vão mudando, os ciclos vão mudando. Então, eu sou mais, assim, independente de ser homem ou mulher, é a questão realmente dos princípios e valores. Mas e o que mudou? Nesse meio tempo que você conhece a França, que você... eu peguei, a gente é amigo, um ano aqui. Mas assim, então eu não tenho como eu te dar o parâmetro. Uhum. Mas o que você acha que mudou? Então, justamente essa questão das viradas de chave, né? Então, se as pessoas, elas não conseguem... Eu só não consigo ter assunto com o meu ciclo, com aquelas amizades que eu tinha, eu saio desse meio, dessa ambiência, né? Desse ambiente. Eu saio. Então, assim, hoje, por exemplo, toda terça-feira, eu reúno com várias mulheres. A gente vai para a casa da Fran e se reúne, conversa. Então, assim, é um ambiente que eu gosto. A gente tem o mesmo assunto, a gente está crescendo junto em relação aos assuntos. Então, eu tenho um assunto para tratar com elas. É a mesma coisa no esporte. Então, a maioria é homem. Não tem muitas mulheres no triatlon, pelo menos na nossa equipe. Sim. Então, assim, eu tenho uma amizade com quase todos. É difícil falar que esse aqui eu não gosto. Eu acho que não tem. Entendeu? Então, assim, porque são os mesmos assuntos, né? A gente fica conversando, todo mundo dorme cedo, roda, não sei o quê. Então, assim, é legal, a gente tem assunto para conversar.
Então a gente vai buscando realmente as pessoas que conectam, que estão dentro, né, da nossa linha. E até as pessoas que não sabem, quando a gente está pedalando 2 horas, as pessoas acham que é uma coisa chata essa cal. E aí, eu e a Érica, a gente está batendo conversa. papo. A gente está batendo papo. Então, esse é o segredo do ciclismo. Na realidade, o ciclismo é para a gente conversar. Para isso que serve o ciclismo, não é isso? Dentro do triatlon? Diga se é ou não é. Sim, sim. A gente falou muito sobre as coisas boas. Mas assim, e aquele padrão negativo que você traz contigo, se a pessoa não trabalhar? Onde é que você vê que hoje em dia a gente vê um mundo muito mais doente? E eu acredito muito que é não se trabalhar. Aonde é que leva esse padrão negativo? Então, às vezes você já nasce, né, dentro dos 5 fatores, né, que é o Big Five. Muitas vezes você pode já nascer com tendências ao neuroticismo, né? Então você vai ser naturalmente mais pessimista, vai sempre estar vendo que, puxa vida, o copo podia ter mais água. Eu não olho, caramba, tem metade, que legal, né? Não, puxa, não tem mais água. Né? Então, isso é o quê? Um padrão meio neuroticista, né? Eu vejo sempre tudo para baixo, tudo, e de uma certa forma, o não pensar mesmo, ele nos leva para isso. Mesmo que eu não nasça com um padrão, hoje eu falei para a Érica, quando eu estava subindo as escadas, eu gravei até um stories falando, né? Eu falei, sempre que eu subo uma escada, eu fico pensando, né? Literalmente subindo escadas físicas, emocionais, espirituais, porque na nossa vida é assim, ou a gente sobe uma escada a nível emocional, a gente vai continuar sempre ali por baixo. O que é a vida medíocre, que muitas pessoas não gostam dessa palavra, mas é literalmente você viver na média. Né? Uma pesquisa americana mostra que só 2% da humanidade, nesses 8 bilhões de pessoas, só 2% realmente vai conseguir sucesso. E sucesso não é conseguir ficar rico ou milionário. É realmente ser bem-sucedido, né? Se sentir a verdadeira prosperidade, que as pessoas pensam que é riqueza, mas é um estado de alma. Então, a humanidade ela está adoecida mesmo, porque se a pessoa vê que ela não tem uma condição financeira boa, ela não consegue vislumbrar que se ela trabalhar, que se ela de repente estudar e que se ela conectar com alguém, porque as conexões são muito importantes, a vida dela pode mudar. Não, ela vai para aquele padrão de que realmente não tem jeito, eu nasci pobre. Sabe aquela música Gabriela, super antiga? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri. Gabriela, ninguém precisa ser Gabriela da música, né? A gente pode mudar, sabe? A gente não só pode, a gente merece. Uhum. Eu estava ouvindo a Érica falar e vendo, né, a Érica dizendo assim, não, porque eu preciso. Na verdade, quando a gente fala eu preciso, eu não digo para mim que eu preciso emagrecer. Eu sei que eu preciso, mas eu falo eu mereço emagrecer. Eu mereço emagrecer, eu mereço mudar o meu estilo de vida, porque o meu estilo de vida é errado quando eu passo o dia sem comer e quando é à noite é que eu vou me encontrar com meu marido e a gente vai sair para comer. Tá errado, então eu vou trabalhando a minha mente nisso, sabe? Poxa, eu mereço, eu vou comprar isso aqui. Ah, mas isso aqui é mais caro. Não, não é mais caro, isso aqui é saúde. Eu mereço, porque quando eu falo que eu preciso... eu trago um peso, sabe? Mas quando eu falo que eu mereço, tipo assim, poxa, eu mereço ser uma pessoa melhor? Não, eu mereço ser uma mulher transformada. Porque se eu for transformada, o César, que é meu marido, vai ter mais prazer em viver comigo. Eu vou ser para os meus filhos uma mãe, né? Que eles vão poder olhar e vão saber que eu tenho muitos defeitos, mas vão saber também que eu mudei muito. Meu filho um dia bateu o carro e aí... Quando ele olhou para mim, ele me ligou para falar, mãe, eu bati o carro, eu tava no carro do papai, nessa época ele não tinha carro, ele falou, eu tava no carro do papai, eu falei, você tá bem? Aí ele, onde é que você tá? Eu falei, vou para aí agora, ele tava no meu carro, eu tava no trabalho, aí depois ele falou, nossa mãe, como a senhora, meu Deus, ele falou, qualquer outra mãe ia falar, ia ficar, como é que bateu o carro? Não é verdade? Tem gente que é assim, vai para essa linha, e eu lembro que o meu filho, ele sempre tinha muita admiração por mim, como eu fazia comunicação, eu lembro que antigamente existia só o Message, não sei se você é da época do Message, né? Sim. MSN, né? MSN. Aí ele falava assim, mãe, quando eu falo para os meus amigos na escola, ele era ainda menino, de 9 anos, que a senhora usa MSN, a mãe deles nem sabe o que é isso. Então ele tinha muito assim, ele tinha orgulho, sabe? Sim.
Então, assim, isso é muito gratificante, porque tem filhos que não querem estar com os pais, né? Que não têm esse prazer de estar com os pais, de compartilhar. Então, por isso que eu te falo que, às vezes eu falo, eu não sei se você estava naquela reunião que o Gabriel levou flores para mim? Sabe? Eu estava numa reunião com elas e falando lá para as mulheres, a gente estava conversando e era alguma coisa, eu não sei por que ele levou flores, eu não sei o que Acho era. que era Dia das Mulheres. Sim. Aí o meu filho ligou para mim, eu não atendi, que eu tava, quando eu tô lá eu me desligo. Eu sou muito de buscar ter atenção plena, porque eu já fui ligada na tomada no 220, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, eu achava o máximo. Hoje eu acho horrível. E aí eu tava lá com o telefone virado, né? Nem vi o telefone, ele deve ter me ligado muito. E aí ele chegou, no meio da reunião, a gente tava lá no salão, né? Ali de festas, no meu condomínio. Aí ele chegou com as flores, eu tomei um susto, ele se ajoelhou e entregou as flores. Nossa, foi muito emocionante, porque assim, você entende que não tem uma validação maior? Não adianta ela falar que eu ajudei, mas se eu não ajudar o meu filho, entende? Então, essa validação do meu marido, quando eu vim pra cá, eu falei, amor, eu tô indo. Ele tava passando mal, ele não tava muito legal, pegou a virose. Falei, amor, eu tô indo. Ele falou, vai, Deus te abençoe, que seja muito bom, né? Que seja muito legal, você vai conhecer pessoas novas. Então, poxa, isso é muito gratificante pra mim. Essa semana ainda aconteceu isso, da minha filha falar, e a Erika, a gente sempre conversa sobre isso. A minha filha fala assim, poxa, pai, eu sou tão feliz de ser filha de um atleta. Olha que Porque eu linda. estava conversando com ela sobre alimentação, sobre exercício. Ela vai competir, agora tem 8 anos, vai competir. Está na fisioterapia. Marquei um nutricionista esportivo para a gente fazer uma dieta adequada para ela ir melhor. E a preocupação. Então, assim, é legal a gente ver que a pessoa... É o que a gente sempre fala assim, não adianta eu ter 20 mil seguidores numa rede social se minha filha e meu filho não seguir. O Elon Musk... a filha dele pediu para tirar o sobrenome dele. Então, assim, você ganhou o mundo, você vai chegar... Chegou na Lua, vai chegar em Marte e... Sabia que a Bíblia fala sobre isso? Sério, a Bíblia diz assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas você perder a sua própria alma, no sentido de perder a tua existência, a tua linha de raciocínio, a tua mente, o prazer da comunhão, do convívio. Só para terminar, eu queria terminar com a Erika falando assim sobre sucesso. Eu sei que o sucesso, para mim, há 10 anos atrás, é totalmente diferente do que é hoje. Então, assim, o sucesso é mutável. E para cada um é diferente. Então, quando você fala sobre 2% do sucesso, na realidade, as pessoas têm que saber o que é o sucesso para a vida dela. Você acha que, hoje em dia, você tem sucesso? Eu estou alcançando sucesso a cada dia. Mais uma que eu aprendi hoje. Eu não preciso, né? Eu mereço. Então, assim, eu mereço por todo o meu esforço, por tudo que eu estou buscando, por tudo que eu estou alcançando mesmo, eu mereço, entende? Ter esse sucesso. Então, não é hoje que eu vou ter por completo. Eu vou ter o sucesso quando eu chegar lá no final da minha vida e conseguir desenvolver todo o meu propósito, estar com minha família, realmente ter deixado um legado para minha família, ter realmente tocado na vida de algumas pessoas, ter ajudado algumas pessoas, em tudo, em relação em tudo que eu trabalho, em relação em tudo que eu vivo, entendeu? Não estou aqui só por viver, não estou aqui só sobrevivendo, fazendo as coisas por fazer. Então, eu acho que sucesso são várias coisinhas que a gente vai realizando e vai conquistando não só para a gente, mas também através da vida dos outros, principalmente na nossa casa e as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ali convivendo com a gente. Meninas, terminamos o nosso Jeff Podcast. 1 horinha passou rápido, né? E é tão gostoso, né, falar sobre comportamento. Eu acho é um tema que eu fico maravilhado. Eu não sou psicólogo, mas assim, eu lembro que na psiquiatria, durante a faculdade de psicologia, eu sempre batia 10, eu era aquele cara que era apaixonado sobre isso e sobre comportamento. Então, pessoal, olha só, se você ainda não se inscreveu, inscreva no canal, bota aí o dedo no pitoquinho, ativa o sininho para lembrar para vocês que toda segunda-feira às 19h19 sobe o Jeff Podcast. Meninas, redes sociais de vocês, por favor, para as pessoas que estão nos ouvindo, lembrar que a gente está no Spotify também, né? Eu tô no Spotify também. Vamos lá, mulher. Tô no Spotify. Eu gostei. Essa é a mãe que o seu filho estava esperando. Gravei todo o livro de provérbios, que eu considero um livro de sabedoria, de conhecimento. Gravei. Está disponível, na verdade, em várias plataformas, né? Musical, você escolhe qual é a sua preferida. No Instagram, @escolhas. Estou também no YouTube e no Twitter, no Face. Mas a minha paixão realmente é o Instagram e o Spotify.
Então, tá bom, a gente tá voltando agora. Já me prometeu que essa semana volta direitinho. Érica, por favor, redes sociais e fale um pouquinho sobre o seu podcast. Né? É lógico. Então, nas redes sociais eu estou no @arquiteta.tri, que a gente fala sobre arquitetura, neuroarquitetura, o esporte também. E também tem um podcast que é Arquitetura e Bem-Estar. Tudo relacionado à arquitetura, neuroarquitetura, a vida saudável, saúde mental, pouquinho da psicologia também. E estamos no YouTube e também no Spotify. Arquitetura e Bem-Estar. Legal. Posso chamar a sugestão de livro Por favor. para as pessoas? Para quem quer se aprofundar mais em autoconhecimento e comportamento, eu sugiro que leia uma fábula chamada O Cavaleiro Preso na Armadura. Já li, muito bom. É um livro tão pequeno que você vai ler em no máximo 1 hora. E eu li esse livro vindo de Brasília para Manaus. Eu falo que foi o maior voo que eu já fiz para dentro de mim. É um cavaleiro. O Cavaleiro Preso na Armadura. É uma fábula do Robert Fischer. Então, vamos lá. Turma, beijo no coração. Até o próximo Jeff Podcast.